Um homem com mais de R$ 1 bilhão na conta morreu trocando o filtro do ar-condicionado de casa. Não havia nada de extraordinário naquele momento. Era uma escada encostada numa parede, um forro de teto, uma tarefa doméstica que qualquer um de nós faria num sábado à tarde sem pensar duas vezes. Gugu Liberato tinha 60 anos. Era o apresentador mais querido do Brasil e tinha construído com as próprias mãos uma das maiores fortunas do entretenimento nacional. E o chão cedeu 4 metros. Mas presta atenção, porque não é a queda que faz essa história. A queda matou o homem. O que veio depois quase matou a família. Poucas semanas depois da morte, os filhos abriram o testamento que Gugu havia assinado em 2011. Estava tudo organizado, tudo pensado, tudo amarrado, 75% para os 3 filhos, 25% para os 5 sobrinhos, pensão para a mãe. Um homem que lembrou de cada um, de cada detalhe. Menos de uma pessoa. Rose Miriam, a mulher que dormiu do lado dele por 18 anos. A mãe dos 3 filhos dele não estava no papel, nem uma linha, nem uma palavra. E é aqui que a pergunta que vai te segurar até o final deste vídeo aparece. Como é que um homem que lembrou de todo mundo, até dos sobrinhos um por um, esqueceu justo da mulher que dormia do lado dele? Foi esquecimento? Foi decisão? Foi alguma coisa que ninguém via dentro daquela casa? A resposta honesta é a mais difícil de todas e vais ouvi-la no final. Mas para chegares lá, precisas primeiro conhecer o homem que assinou aquele papel, porque o Brasil conhecia o sorriso, conhecia o apresentador do domingo. O homem que deixou Rose de fora, o Brasil nunca conheceu de verdade. Inscreve no canal, ativa o sininho e fica até ao final. Esta história começa em 1959, numa família de imigrantes portugueses em São Paulo. São Paulo, 1959. Antônio Augusto de Moraes Liberato nasceu numa família que não tinha nada de sobra. Filho de portugueses que atravessaram o Atlântico para construir vida no Brasil do jeito que tantas famílias imigrantes construíram. De sol a sol, sem atalhos, sem sobrenome que abrisse porta nenhuma. Era essa a base. Era daqui que o menino que o Brasil iria amar partia. E esse menino tinha uma obsessão. Não era a obsessão comum de querer aparecer, de querer ser famoso, de querer que as câmeras apontassem para a própria cara. Era uma obsessão mais rara e mais difícil de explicar para quem não a tem. Ele queria fazer televisão. Queria estar por trás, bolando quadros, inventando formatos, criando coisas do zero. Num menino de família simples de São Paulo, esse sonho não tinha caminho óbvio. Então, ele criou pegou papel e caneta e escreveu uma carta para Silvio Santos. Para quem não viveu aquela época, é difícil dimensionar o tamanho do que isso significa. Silvio Santos não era apenas um apresentador, era o homem mais poderoso da televisão brasileira, o dono do SBT, a figura que definia o que era o entretenimento do domingo no Brasil. E um menino de família qualquer, sem padrinho, sem sobrenome importante, sem ninguém do lado de dentro para abrir uma porta, escreveu para esse homem como se fossem 2 colegas de trabalho trocando ideia no corredor. Não foi uma carta, foram várias. Sugeria ideias de quadros, ideias de programas, com uma coragem que a maioria das pessoas que têm sonhos grandes nunca encontra. Quantas pessoas você conheceu na vida que tinham um sonho do tamanho do mundo e morreram com esse sonho guardado na gaveta por medo, por vergonha, por acharem que não era para elas? Gugu não guardou. Lambeu o selo e mandou. E o mundo respondeu. Silvio Santos leu as cartas. Gostou, chamou o menino. E aos 14 anos, Antônio Augusto de Moraes Liberato entrou na televisão brasileira não pela frente, não como rosto, não como estrela. Entrou como assistente de produção, atrás das câmeras, exatamente como havia sonhado. Mas a vida raramente segue em linha reta mesmo quando começa tão bem. Gugu chegou a iniciar a faculdade de odontologia no interior de São Paulo. Um diploma certo, uma profissão garantida, uma vida tranquila esperando do outro lado da formatura, e largou. Largou tudo quando Silvio chamou de vez. Trocou o seguro pelo sonho. A mãe viu. Imagina o frio na barriga que isso dá numa mãe de família de imigrante ver o filho trocar dentista por televisão. Quase sempre dá errado. Com Gugu, não deu.
E é por isso que o Brasil amou tanto esse homem. Porque ele era a prova viva de que dava. De que o filho do pobre, do imigrante, do interior, podia chegar ao topo sem padrinho, sem herança, sem ninguém que abrisse a porta. Ele era o sonho da dona de casa, que torcia pelo filho. Era a esperança do pai que se matava de trabalhar para dar estudo para os meninos. Gugu não era apenas um apresentador, era uma promessa. A promessa de que o Brasil às vezes deixa a gente subir. Guarda essa ideia. Ela vai te ajudar a entender por que a morte dele machucou um país inteiro como se fosse perda de família. Em 1982, Gugu saiu de trás das câmeras. Começou a apresentar um programa de sábado à noite, Viva a Noite, e o Brasil percebeu algo que as cartas para Silvio Santos já diziam há anos. Aquele homem não era apenas alguém que sabia fazer televisão. Era alguém que sabia estar na televisão de um jeito que o público reconhecia como seu. Mas foi o domingo que o fez o que ficou na memória de uma geração inteira. O Domingo Legal chegou em 1993 e mudou tudo. Não era apenas um programa, era um evento semanal que o Brasil inteiro aguardava. As brincadeiras, os convidados, o humor que não precisava de explicação, porque era o humor de casa, o humor de família, aquele que faz a avó gargalhar ao mesmo tempo que o neto. Gugu não apresentava para uma audiência, apresentava para uma sala de estar. E o Brasil abriu a porta. Os números que o Domingo Legal fazia são difíceis de imaginar hoje. Audiências que a televisão atual sonha sem conseguir. Domingos em que metade do Brasil estava ligada no mesmo canal, no mesmo homem, no mesmo sorriso que aparecia pontualmente todas as semanas como se fosse da família. Mas havia uma dimensão de Gugu que as câmeras mostravam parcialmente e que o Brasil sentia sem conseguir nomear completamente. Era a generosidade. As pessoas que trabalharam com ele durante anos descrevem um homem que se lembrava do nome de toda a gente, do técnico de som, do maquiador, do segurança da entrada, que chegava cedo e ficava tarde, que não tratava o estúdio como um palco que existia para ele, mas como um espaço que funcionava porque havia muita gente a fazer muita coisa ao mesmo tempo. A fortuna foi chegando com o sucesso. Prédios, casas, contratos, investimentos. Gugu construiu um patrimônio que poucos no entretenimento brasileiro conseguiram construir, e construiu com o mesmo cuidado metódico que o menino de 14 anos punha nas cartas para Silvio Santos. Nada por acidente. Tudo pensado, tudo verificado, tudo amarrado. E foi essa mesma precisão, esse mesmo instinto de controle e organização que em 2011 o levou a sentar com advogados e assinar um documento que distribuía cada centavo que havia acumulado. Um documento que pensou em tudo, menos numa pessoa. Mas para chegar aí, a vida ainda tinha uma noite de novembro em Orlando esperando. Novembro de 2019. Orlando, Flórida. A mansão que Gugu havia comprado nos Estados Unidos era grande, o tipo de propriedade que uma fortuna de mais de R$1 bilhão compra com folga. E naquela noite havia um problema no ar-condicionado. Uma peça do filtro no forro do teto precisava ser trocada. Uma tarefa doméstica sem drama, sem risco aparente. Gugu subiu numa escada como qualquer um de nós sobe num banquinho para trocar uma lâmpada queimada, sem pensar, sem hesitar. O forro cedeu. 4 metros de queda. Uma fratura craniana que os médicos descreveram como incompatível com a vida normal. Gugu foi levado para o hospital em estado gravíssimo, entrou em coma induzido e o Brasil ficou suspenso numa espera que toda a gente sabia que podia ter apenas um desfecho. Ficou 4 dias em coma. No dia 21 de novembro de 2019, Gugu Liberato morreu. O anúncio correu o Brasil com a velocidade que só as mortes inesperadas têm, aquele tipo de notícia que encontra as pessoas no meio de qualquer coisa e as para completamente. Não havia preparação. Não havia diagnóstico que o público conhecesse. Era o homem do domingo, o sorriso de toda a semana, o apresentador que o Brasil havia dado como garantido por décadas, e havia sumido numa noite numa escada, num forro de teto. O velório aconteceu no Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, com uma comoção que mostrou o tamanho real do que aquele homem representava. Filas que se estendiam pela rua, pessoas que nunca o tinham conhecido pessoalmente,
mas choravam com a intensidade de quem perde alguém de casa. O Brasil não chorou apenas um apresentador, chorou uma promessa. Aquela mesma promessa de que falamos antes, a de que o filho do imigrante, o menino sem padrinho, o rapaz que lambeu o selo e mandou a carta, podia chegar ao topo. Quando Gugu morreu, o Brasil sentiu que perdia a prova viva de que aquilo era possível. Mas a história não terminou no velório. Porque poucas semanas depois, quando a família se sentou para abrir o testamento, aquela família que havia enterrado Gugu junta, abraçada, chorando junta, descobriu algo que ninguém esperava. E foi aí que tudo começou a partir. Gugu havia assinado o testamento em 2011, 8 anos antes de morrer. 8 anos em que a vida continuou, em que as coisas mudaram, em que qualquer pessoa podia ter pedido ao advogado para atualizar um documento que ficou parado enquanto o tempo passava. 8 anos em que a Rose continuou do lado dele, em que os filhos cresceram, em que o bilhão foi crescendo também. E o papel ficou como estava. Quando a família o abriu, o que encontrou era um documento meticuloso. 75% da herança para os 3 filhos, João, Augusto, Marina e Sofia. 25% para os 5 sobrinhos. Uma pensão para a mãe, Dona Maria do Céu. Cada um tinha o seu lugar no papel. Menos Rose Miriam de Matel, a mulher que havia estado ao lado de Gugu por 18 anos. A mãe dos 3 filhos que herdavam 75% de tudo. A pessoa que acordava com ele, que viajava com ele, que estava presente em cada decisão importante da vida adulta daquele homem, não tinha uma linha no documento. O que se seguiu foi o que acontece quando uma fortuna de mais de R$1 bilhão encontra uma família a sofrer um luto recente e uma injustiça que ninguém consegue explicar completamente. Rose foi a tribunal. Argumentou que havia uma união estável que, 18 anos de vida partilhada, 3 filhos, uma casa, uma família construída juntos, constituíam uma relação que a lei reconhecia, independentemente do que estava ou não estava no testamento. O filho mais velho, João Augusto, foi o primeiro a posicionar-se publicamente e posicionou-se do lado da mãe. Disse que Gugu via a relação como uma parceria, que nunca quis formalizar o casamento, mas que isso não tornava o contributo de Rose menor nem a sua situação justa. As filhas, Marina e Sofia, estavam do outro lado. Não foi uma divisão simples, não foi uma divisão de um dia. Foi uma divisão que cresceu com o processo, que se alimentou dos advogados e das audiências e das declarações públicas que cada lado ia dando. Irmão contra irmão, mãe contra filhas. Uma família que havia enterrado Gugu junta a partida ao meio. E a única pessoa que poderia ter respondido com certeza, o homem que assinou o documento em 2011 e teve 8 anos para mudá-lo, sem o fazer, havia levado essa resposta com ele numa queda de 4 metros no forro de uma casa em Orlando. A fortuna que Gugu havia construído para proteger a família tornou-se o motivo pelo qual a família passou 5 anos sem conseguir estar na mesma sala. 5 anos. É quanto tempo a herança de Gugu Liberato ficou parada na justiça. 5 anos de processos, de audiências, de declarações públicas que os lados iam dando à imprensa. 5 anos em que uma família que havia enterrado um homem junta foi incapaz de sentar à mesma mesa sem advogado no meio. O dinheiro que Gugu havia juntado para proteger os filhos estava a colocá-los, uns contra os outros. Mas o tempo faz coisas que os processos não fazem. O luto que em 2019 era agudo e confuso e misturado com o choque da morte repentina foi ficando diferente com os anos. Não menor, o luto de um pai nunca fica menor, mas diferente, mais assente, mais capaz de separar o que era dor do que era processo. E os 3 filhos foram encontrando o caminho de volta um ao outro. No final de 2025, a história teve um ponto final que apareceu na televisão com a família junta. João Augusto, Marina e Sofia. O irmão e as irmãs, que tinham estado em posições contrárias durante anos, voltaram a ser família. E Rose, a mulher que o testamento havia deixado de fora, ficou amparada. Não pelo testamento, pelos próprios filhos, os 3. O que o documento de Gugu não fez, os filhos de Gugu fizeram. E aqui é preciso parar um momento, porque há uma ironia neste final que é quase impossível de ignorar. Gugu passou a vida inteira a organizar, a planear,
a controlar cada detalhe da fortuna que havia construído. Assinou um testamento meticuloso, pensou em cada sobrinho pelo nome. E o que aquele testamento não resolveu o lugar de Rose foi resolvido sem papel, sem cartório, sem advogado. Foi resolvido por 3 pessoas que, depois de se perderem durante 5 anos, encontraram o caminho de volta. Gugu apostou, sem querer, que os filhos iam fazer a coisa certa. Fizeram. Mas nem toda a gente tem essa sorte. E é isso que esta história deixa no ar quando termina não a fortuna, não o processo, não as declarações públicas. É a pergunta silenciosa sobre o que fica por dizer dentro de cada casa, sobre quem fica de fora dos papéis que assinamos, sobre as frases que ficam por dizer para quem dorme do lado. Porque Gugu organizou mais de R$1 bilhão e esqueceu de organizar uma frase, o lugar da Rose. E foi essa frase que faltou, não o dinheiro que quase partiu a família para sempre. Então volta àquela escada. Um homem com mais de R$1 bilhão na conta, o rei do domingo brasileiro, 60 anos, subindo sozinho para trocar uma peça do ar-condicionado, como qualquer um de nós faria numa tarde qualquer. Toda a fortuna do mundo não comprou para ele um final diferente. Não comprou nem mais 5 minutos. Gugu controlava o palco, controlava a audiência, controlava os contratos, controlava cada centavo que havia acumulado. Não controlou a única coisa que importava, o tempo que ainda tinha. E o que esta história ensina não é que o dinheiro é ruim. Gugu construiu e construiu bonito, deixou os filhos amparados. Isso também é amor. O que esta história ensina é que o dinheiro sozinho não basta. Que podes amarrar cada centavo num papel perfeito e ainda assim deixar a coisa mais importante sem resposta. Gugu organizou mais de R$1 bilhão e esqueceu de organizar uma frase, o lugar da Rose. E foi essa frase que faltou, não o dinheiro que quase partiu a família para sempre. Pensa nas tuas frases que faltam, naquilo que sentes, mas nunca disseste para quem dorme do teu lado. Porque às vezes, a herança mais importante que deixamos não é o que está no banco, é o que tivemos coragem de dizer enquanto dava tempo. Se esta história te fez pensar em alguém, se o nome do Gugu te trouxe uma memória de domingo, uma sala de estar, uma família sentada em frente à televisão, compartilha com essa pessoa, deixa o like e inscreve-te no canal para não perderes os próximos vídeos. E antes de ir, uma pergunta para os comentários. Se fosses o Gugu, teria deixado a Rose no papel ou achas que havia uma razão que nunca vamos saber?